Queridos, muito boa noite. Eu gostaria de convidar todos vocês, nessa noite, a abrirem as suas Bíblias em Ruth. Nós vamos fazer a leitura dos versículos, bem no capítulo 1, versículos 16 a 19. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar parabéns a todas as mulheres pelo dia de ontem. Ontem foi nosso dia. E hoje eu estou, de certa forma, aqui representando as mulheres na Quinta do Poder. Então eu quero louvar a Deus por cada eclesiana, cada única que está aqui presente, que Deus possa estar renovando as suas forças a cada dia, derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então vamos fazer essa leitura dos versículos 16 a 19, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu aí e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida, Ruth estava decidida a acompanhá-la, então deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Pai, muito obrigada por mais uma quinta-feira na Tua presença, mais uma Quinta do Poder aqui na nossa igreja no mês de março. Senhor, fala conosco através da história de Ruth, hoje falando sobre essa mulher tão virtuosa, tão valiosa. Senhor, abre a nossa mente nessa noite para que possamos estar aqui totalmente conectados com o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria que vocês pudessem manter as suas Bíblias abertas e a gente pode manter aí no capítulo 1 de Ruth ainda aberto, para que você possa, de vez em quando, estar acompanhando algumas leituras que eu vou fazer ao longo dessa noite. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa passagem é que sobre a história de Noemi, que tudo começa com Noemi antes de chegar com Ruth, né? Noemi foi a sogra. E tudo começa em Belém, mas tudo termina lá também. Belém era uma terra que manava leite e mel, significa casa do pão. Mas com a chegada da crise, faltou o pão. E o que acontece? Essa família, Ruth, Noemi, aliás, Elimeleque, seu marido e seus 2 filhos, foram para Moabe fugir da fome. Eles foram para Moabe, foram para outra cidade, fugir da fome que estava assolando Belém. Então lá eles resolvem continuar a caminhada deles em outra cidade para fugir da fome. Lá eles conhecem 2 mulheres e os filhos de Noemi se casam com essas 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. Só que lá nesse lugar, em Moabe, Noemi fica viúva, Orfa fica viúva e Ruth também fica viúva. Então aqui nós temos, antes do primeiro capítulo acabar, nós já temos uma história que já começa com 3 viúvas, 3 mulheres desamparadas. E as mulheres e os esposos da Orfa e da Ruth, o nome de um era Malom e o nome de outro era Quilion. O significado desses nomes significa, Malom significa estar enfermo e Quilion significa enfraquecer ou definhar. Com esses maridos é difícil chegar longe com eles, né? Com esse significado aí, você já de cara, você já percebe que de repente o tempo realmente não era tão longo assim. Então esse drama começa com essa viuvez. Essas 3 mulheres encontram-se num estado de viuvez, e quando a viuvez chega na vida delas, naturalmente chega uma crise financeira também, porque vem a pobreza. Elas não têm mais marido para sustentar elas. E não é só uma mulher, são 3. Não tem mais 3 homens
para sustentar 3 mulheres. São 3 mulheres agora enfrentando não só a viuvez, mas enfrentando também uma pobreza. E Noemi, quando olha para essa situação, fala: olha, eu acho que eu vou voltar lá para minha terra. E aí, quando ela decide voltar para a terra, ela faz uma proposta. Só que Ruth não aceita a proposta da sogra. Ruth não aceita essa proposta. Ruth tomou uma decisão, porque ela resolveu abraçar o desafio de acompanhar essa sogra. Ela resolveu abraçar o desafio de amar esse Deus dessa sogra. Ela resolveu abraçar o desafio de continuar caminhando e seguindo esse Deus. E mesmo indo para um lugar desconhecido, ela tomou uma decisão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Decisão e compromisso. Você pode repetir comigo? Decisão e compromisso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Em meio a todo esse contexto totalmente adverso, Ruth toma uma decisão de acompanhar a sogra dela. Ela se compromete com uma decisão. E essa decisão não foi pautada em interesses. Porque Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Era uma sogra viúva, uma pessoa idosa, uma pessoa agora pobre, passando uma situação difícil, porque não tinha um marido para sustentar, desamparada, que perdeu tudo. E essa sogra, com esse contexto, sem nada para oferecer, ela vai lá e resolve continuar seguindo ela. Não foi uma decisão pautada em interesse. Não tinha interesse nenhum nessa decisão. Ela resolveu seguir o Deus de Noemi. Ela resolveu amar o Deus de Noemi. E amar é uma decisão. Servir é uma decisão. Aliança que você faz com alguém é uma decisão. Não importa as circunstâncias ao longo da sua vida que você vai passar. Você só precisa lembrar e se comprometer com a sua decisão. Porque você tomou uma decisão. Então ela, baseado nessa decisão, ela faz uma aliança. E ela resolve seguir esse Deus Todo-Poderoso. E foi essa decisão que Ruth tomou, foi essa decisão que sustentou essa união das duas em meio a essas crises. Foi essa decisão que sustentou. Será que você pode repetir comigo essa frase? A decisão sustenta? A decisão sustenta. Ruth tinha todos os motivos do mundo. Ela falou: não, agora eu não quero fazer mais nada da minha vida. Eu vou curtir meu luto. Eu estou no momento que eu preciso parar tudo. Ela podia agora se envolver nas tristezas, nas decepções, se envolver em tudo aquilo que ela estava vivendo, que era uma coisa muito difícil. As circunstâncias poderiam paralisar ela. Mas o luto não mudou a decisão dela de seguir a Deus. O medo de ficar sozinha não mudou a decisão dela seguir a Deus. A falta de provisão, porque eram 2 pessoas pobres caminhando para o desconhecido. Ela estava caminhando para uma cidade que não conhecia. E a sogra voltando para casa. Mas ambas voltando depois de 10 anos para uma cidade para começar do zero, de certa forma. Mas essa fome, a falta de provisão, não mudou a decisão. Noemi queria Deus, ela não queria saber da pobreza, da dificuldade, da falta de provisão. Ela queria seguir esse Deus, ela queria amar a Deus. E esse é o primeiro grande aprendizado que nós aprendemos essa noite com essa história. Que nós não devemos mudar a nossa decisão de amar a Deus, de amar a nossa família, de amar o que Deus colocou na nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, por causa das circunstâncias. Nós não podemos mudar as nossas decisões por causa de situações que possamos estar vivendo. O que Deus tem colocado na sua mão? Mas o que você tem vivido hoje? Será que as circunstâncias que você tem vivido têm colocado uma ideia no seu coração de você pensar assim: cara, eu acho que eu vou deixar isso. Eu acho que eu vou abandonar isso de lado. Mas Deus está falando hoje para você. Você tomou uma decisão. Agora você vai se comprometer com a sua decisão. E não são as circunstâncias
que vão fazer você entrar ou sair, desfazer ou não. É a decisão que você tomou que vai fazer você perseverar. Porque você tomou essa decisão. E hoje Deus está nos chamando a um tempo em que precisamos nos comprometer com as nossas decisões, independente do que estamos vivendo. Nossos compromissos no ministério, nossos compromissos na nossa célula, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho. Precisamos continuar firmes nas nossas decisões. E é isso que Deus está nos chamando hoje. Que mesmo que o casamento esteja difícil, a crise dentro de casa esteja muito difícil. E eu tenho certeza que todas as pessoas casadas aqui já passaram por muitas crises e já ainda passarão por muitas. Minha mãe fala, você passou e ainda vai passar por muitas. As crises normalmente não terminam, porque a vida sempre vem, sempre vai, sempre tem uma circunstância nova, mas o que muda é que você agora aprende a lidar com as situações difíceis. Você aprende a lidar com as circunstâncias. Você vai caminhando mais um passo. Momentos difíceis no casamento, todo mundo sempre vai passar. Sempre vai passar. E o que eu quero dizer para você hoje, casado, que você possa lembrar do seu compromisso. E quando a gente lembra da nossa decisão, lembra do nosso compromisso, é isso que nos ajuda a continuar firmes e perseverantes. Muitas das vezes você pode estar olhando o seu filho e você está desanimado pela situação que ele se encontra. Talvez ele esteja um filho que dê trabalho, talvez ele esteja envolvido com as drogas. E você olha o seu filho e você já pensa em desistir. Mas quando você é uma mãe, quando você é um pai, existe uma decisão que é tomada. Porque se esse filho nasceu, você precisa se comprometer com a sua responsabilidade. É a sua responsabilidade. Por mais que tudo esteja acontecendo, ore, não desista na oração, não desista de orar, não desista de perseverar, não desista de plantar uma amizade dentro de casa, porque hoje em dia a gente está vendo num ambiente, num momento em que é muito difícil os pais se tornarem amigos dos seus filhos e os filhos se tornarem amigos dos pais. Nós estamos vendo uma época em que os filhos hoje não respeitam mais os pais, não respeitam mais a autoridade, não respeitam mais nenhuma autoridade. Então a amizade dentro de casa é algo que hoje se tornou muito difícil. Mas aqui nessa história a gente vê um exemplo de uma amizade que se tornou um oásis no meio de uma dificuldade. Quem sabe você hoje precisa de uma graça de Deus para que você possa desenvolver uma amizade dentro da sua casa com seus filhos. Senhor, derrama essa graça hoje na minha vida. Peça a Deus enquanto eu estou falando aqui. Você já vai alinhando a sua vida com Deus. Senhor, me ajuda. Eu quero poder ter um ambiente bom na minha casa. Eu quero poder ter uma amizade com meus filhos, desenvolver isso. Porque de acordo com essa história, eu estou vendo que uma amizade foi um grande oásis no momento de dificuldade. E pode ser que nesse momento de crise com seu filho, uma boa amizade, um bom relacionamento, seja um excelente caminho de volta. Para que as coisas na sua casa mudem. Muitas das vezes a gente pensa em desistir, porque as circunstâncias são tão difíceis, e nós queremos abandonar as nossas decisões, abandonar aquilo que a gente se comprometeu. E eu falei aqui de pessoas casadas, falei de filhos, e também tem as pessoas solteiras que passam por muitas lutas, porque elas precisam continuar firmes, em meio a tantas dificuldades, a tantas tentações, a tantas coisas que o mundo oferece. Ela precisa continuar comprometida com Deus, comprometida com a santidade, que é ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus é uma vida de santidade, é uma vida de pureza. E hoje essa palavra está tão fora de moda, né? Depois que a gente vê o que é passado no carnaval, as letras, você percebe que essa palavra pureza só vale na hora do comercial do dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, mais nada. A gente não ouve essa palavra em nenhum momento mais ao longo do ano. Então, é uma palavra que está fora de moda. E muitas das vezes, o que o mundo está oferecendo, você está tão envolvido e você às vezes quer largar tudo. Mas eu quero convidar você a continuar se comprometendo com a decisão que você tomou de servir a Deus. É essa decisão. E muitas das vezes seguir a Deus está tão difícil. Existe um preço a ser pago. E eu quero que você lembre do preço que foi pago por Jesus. Eu quero muito que você lembre. Nós estamos no momento de jejum de Daniel. E é um momento maravilhoso para que você possa praticar a renúncia.
É uma disciplina espiritual maravilhosa, para que você possa aprender a ter domínio sobre você mesmo. E quando você diz não para um bombom, você está ajudando, você está tomando uma decisão o quê? Não, eu quero controlar o meu desejo, a minha vontade. Isso ajuda você a controlar a sua carne. Você está fazendo uma prática, é uma prática. É uma prática, dizer esse não. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil esse jejum de Daniel, mas eu quero aqui incentivar você nessa noite. Se você ainda não entrou no jejum de Daniel, se prepare agora nesse final de semana e já tente entrar lá logo no final de semana. Faça compras, que para entrar no jejum você precisa se organizar. Não dá para você acordar no jejum de Daniel. Você precisa se organizar. Comprar suas frutas, andar com banana de noite, andar com maçã de noite, cozinhar ovo o tempo todo. E você só precisa se organizar e entre, pratique. Não conseguiu hoje, não tem problema, tente amanhã de novo, mas não desista. Não desista do seu compromisso. Não desista dos seus propósitos. Se você está desistindo já fácil de um jejum de Daniel, quando vier uma luta mais difícil, você rapidamente vai cair. Então comece agora. Entre, abrace. Ah, tá difícil? Não, eu vou conseguir. Vamos lá, vou tentar um dia. Vou tentar outro dia. Não é para você fazer 14, faz 5. Tente, avance. Se comprometa com a sua decisão. Se comprometa com o não. Se comprometa com a renúncia. Porque a renúncia é uma vida de seguir Jesus. É assim. É renúncia, faz parte. É assim. Vá se acostumando que é assim. Eu só quero dizer para você, continue. Continue. E Ruth fez isso. Ela não deixou as adversidades, as dificuldades, as frustrações da vida paralisarem ela. Ela resolveu seguir esse Deus. E quando você vê o versículo 18, dá uma olhada aí. Na sua Bíblia, versículo 18 e 19. Ruth, a sogra, fala: fica aí, pelo amor de Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Fica aí, é a tua terra. Você é daqui de Moabe, fica por aqui. Eu vou voltar. Me deixa, eu vou seguir meu caminho. E quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, ela estava decidida. Quando ela viu que estava decidida, o que aconteceu? Noemi parou de insistir com ela. Acabou, não fala mais nada. Tá bom? Você quer? Então vamos embora. Não insistiu mais quando ela viu uma atitude de decisão. Não havia nada que mudasse essa opinião dela. Quando nós decidimos algo, inevitavelmente você vai para um outro nível. Ruth estava querendo dizer para Noemi: ei, eu quero ir para outro nível. Eu estou vendo esse Deus. Eu quero prosseguir. Eu quero continuar. Mas o que Noemi estava falando? Não, fique aqui. Fica na cidade. Fica na sua terra. Fica nesse nível aqui. E o que Ruth estava falando? Não, eu vou avançar. Eu vou caminhar. Eu quero ir. Ela não tinha noção que a decisão que ela estava tomando estava levando ela para outro nível. Mas que nível é esse? Qual é o nível que Ruth estava tomando a decisão? De ir? Ela estava indo para fazer parte da genealogia de Jesus. Ela estava saindo de trás das malhadas de uma mulher moabita como outra qualquer para migrar para outro nível. Indo para a genealogia de Jesus. Ela estava indo para outro nível. Saindo de uma pessoa pobre e desamparada para encontrar um homem abençoado. Ela estava indo para outro nível, saindo de uma estrutura que quando ela chegou lá em Belém, ela era catadora de espiga, e de uma hora para outra, enquanto ela pegava o resto no dia, ela se tornou a dona daquele campo no outro. Ela estava mudando de nível por causa de uma decisão que ela tomou. Uma decisão que ela tomou. A decisão de Ruth, de alguma forma, estava ligada a honrar Noemi. Ela queria honrar Noemi. Não, eu não vou deixá-la, não. Esse Deus é poderoso, eu estou vendo. Mas eu não vou deixar ela.
Ela estava querendo honrar Noemi. E quando você toma uma decisão, e por trás dessa decisão tem uma intenção de honra, essa decisão te empurra para um propósito. Essa decisão te empurra para outro nível. E eu quero declarar nessa noite aqui, que a partir do momento que você tomar uma decisão na sua vida de honrar a Deus, eu estou fazendo isso porque eu honro a Deus. Eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus. E quando você tomar uma decisão na sua vida, e essa decisão estiver pautada em honrar a Deus, naturalmente você vai ser empurrado para outro nível. Mas você ainda não vai ter noção, porque você está tomando uma decisão hoje. Ela ainda estava saindo de Moabe naquele dia. Mal sabia ela que ela ia se tornar a dona do campo. Mal sabia ela que ela ia entrar dentro da genealogia de Jesus. Mas foi uma decisão pautada na honra. Pautada na honra. Quando nos comprometemos com essa decisão de seguir Jesus, nós aprendemos algo, que a providência de Deus é muito maior que a tragédia que você possa estar passando. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Você está olhando ali o olho do furacão, mas Deus está, olha, numa tranquilidade, dominando toda a situação. Ele já escreveu o primeiro e o último dia da sua vida. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E o que é providência divina? É saber que Ele governa sobre todas as coisas. Que nada foge do seu controle. Que Ele usa o que Ele quer e quem Ele quer para realizar os seus planos. Mas, poxa, foi preciso chegar uma crise, chegar a viuvez, chegar a pobreza, chegar a dificuldade para que o plano se realize. E muitas das vezes parece loucura a gente acreditar nisso. Tantas coisas ruins aconteceram para que o plano perfeito de Deus acontecesse. Parece loucura, né? Mas, pois é, a lógica do reino de Deus não é essa matemática do 2 mais 2 que a gente aprende. É outra lógica, é outra coisa. Não é a lógica do 2 mais 2 é igual a 4. A lógica é 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar 20 mil pessoas. A lógica não é a lei da física, que em cima da água ninguém pode andar. A lógica de Deus é, ei, pode vir, que isso aí vai virar concreto quando você botar o pé. A lógica de Deus é outra. A lógica de Deus é o seguinte, os seres inanimados nada pode obedecer. Como é que você vai fazer o vento obedecer? Como é que você vai fazer o mar obedecer? Mas na lógica de Deus, toda a natureza obedece a Deus. Essa é a lógica do reino. E eu quero convidar você a não ficar preso nos 2 mais 2. Vamos caminhar no sobrenatural? Todo dia é dia de sobrenatural. Todo dia é dia de ver o sobrenatural de Deus. Todo dia é dia de ver algo maravilhoso. E muitas das vezes parece loucura o que acontece. Difícil de entender. E saber que aquilo faz parte do plano de Deus. Mas Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso aqui é o seu remedinho para dormir. Lê esse versículo e vai dormir tranquilo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas como essa crise pode cooperar para o bem na minha vida? Como essa turbulência pode cooperar para o bem? Você pode estar pensando, esse sofrimento é insuportável. Eu não estou mais suportando essa situação. E como é que essa situação, que parece insuportável, pode cooperar para a minha vida? Às vezes são perguntas sem respostas o tempo todo na nossa vida. E a gente não consegue entender por que sofremos, por que tantas coisas acontecem. Noemi ficou tão abalada com tudo que aconteceu que ela falou, olha, me chame agora de Mara. Já foi o tempo que eu era agradável. Noemi significa agradável. E quando ela chegou lá em Belém, não chame mais o meu nome de Noemi. Pode me chamar agora de Mara. Meu nome agora é Amarga. Porque tudo isso aconteceu na minha vida. E às vezes a gente passa por momentos que a gente chega até a trocar o nosso nome. As pessoas nos veem como pessoas amargas. Porque aconteceu uma mudança na nossa vida.
E a gente deixou essa mudança mudar a nossa identidade, o seu nome. Meu Deus. Talvez você que esteja mudando a sua identidade por causa das circunstâncias que aconteceram na sua vida. Independente do que aconteça na sua vida, eu quero dizer para você, você ainda é agradável. Você ainda é agradável. Você ainda é agradável. E muitas das vezes os propósitos de Deus não são claros. Muitas das vezes os propósitos de Deus não são óbvios. Enquanto o final não chega, como a gente vai fortalecendo a nossa fé? Ai, Deus é bom. Eu quero crer que Deus é bom. Eu vou fortalecendo a minha fé dizendo, Deus é sempre bom. Está tudo difícil. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor está no comando. Tem momentos da nossa vida que a gente está como se fosse num grande naufrágio. Num náufrago no meio do mar. Que a única coisa que a pessoa está lá, afogada no meio do mar, ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada que ela tem que fazer a lancheira do filho? Se a pessoa está lá se afogando. Imagina que a pessoa está lá no Titanic. Naquela geleira, aquela água geladíssima. Você acha que ela está preocupada com a lancheira do filho para a escola? Você acha que ela está preocupada com o concurso para estudar? Não. Ela está preocupada assim, não, vou respirar mais um pouquinho. Não, agora eu vou boiar. Ai, agora eu vou nadar. Tem hora que a gente está assim, a gente só precisa sobreviver. A gente só precisa sobreviver. A gente só precisa sobreviver. E deixa a fé de Deus ser essa gasolina na sua vida. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Há quase 4 anos atrás, numa quinta-feira como hoje, muitas das vezes o pastor saía daqui, num culto como esse, abençoado, e ia me buscar lá no CTI. Eu estava lá no UTI neonatal com a nossa filha Maria Helena. Muitas vezes ele chegava lá 11 horas da noite, até mais tarde. E eu estava lá já exausta o dia todo no CTI. O CTI é um desgaste emocional para quem já esteve no CTI, para quem já acompanhou alguém internado no CTI, sabe que é um desgaste emocional terrível aquele lugar. E aí o pastor me buscava e a gente estava muito cansado o dia todo, muito desgastado, porque ali a gente ficava desgastado não só com a nossa filha, mas como com as outras crianças, as outras incubadoras. Você acabava abraçando a causa das outras mães. Aí o filho da outra ia operar, você já ficava com o coração apertado. Aí o filho da outra voltava da cirurgia, você já estava com o coração apertado. Aí o filho da outra ia fazer outra coisa, você já estava já também. Você sofria pelo seu e pelos outros. Já não bastasse o seu sofrimento, você estava ali também pensando, chorando junto com outras pessoas ali. E muitas das vezes eu chegava no meu quarto, no quarto da Maria Helena, que a gente preparou, tão lindo aquele quarto para ela, com tanto carinho, nossa primeira filha. E quantas vezes eu chegava no quarto da Maria Helena, depois de um dia inteiro de CTI, eu já estava morta, cansada, e sentava na cama e ficava olhando para toda a decoração que a gente tinha feito, para o berço vazio, eu sentava de frente para o berço e continuava chorando, tão triste ali naquele momento. Mas eu nunca duvidei do poder de Deus. Eu nunca falei, Deus, por que isso está acontecendo? Nunca falei uma coisa dessas. O porquê é muito perigoso num momento como esse. E você começa a duvidar de Deus. Se Deus pode todas as coisas e Ele não está fazendo isso, por que Deus não está fazendo isso? E nessa hora é a hora que a gente tem que crer na provisão de Deus. Sabendo que Ele é todo poderoso, Ele está no controle. Calma. Calma que Ele está no controle. Só que naquele momento a gente só precisava sobreviver. A gente só precisava sobreviver. Era um dia de cada vez. Era um dia de cada vez. E a gente sobrevivia como? A movimentação de fé. Palavras de fé que nós recebíamos de vocês, palavras de fé que eram ministradas a nós, palavras de fé que a gente profetizava. Senhor, nos ajuda, fortalece a nossa fé. Eu quero só manter agora minha cabeça boa, não quero deixar minha cabeça me desvirtuar, me levar para caminhos que não te agradam, por caminhos que vão me afastar de ti. Senhor, me ajuda a manter minha cabeça boa e minha fé ativa. Eu só preciso ativar a fé. Senhor, eu sei que tu podes, tá difícil, eu tô chorando, eu só chorava, não fazia mais nada. Os primeiros dias, então, que quando a gente recebe uma notícia ruim, gente, é igual quando você está lá na praia e recebe aquela onda na cabeça. Você não sabe o que é baixo, o que é cima, você já perdeu, você não sabe onde é que está o chão. É a mesma coisa. A hora do impacto, do embalo, é a mesma coisa. Você já não sabe onde é que é, o que é, você não sabe onde é que é para cima, onde é que é para baixo. Você fica no início desorientada, mas depois que o tempo vai passando, você vai, se alimentando da sua fé. Você vai se alimentando, você vai caminhando, vai trazendo à existência aquilo, vai se alimentando.
muitas das vezes nessa hora a gente só precisava sobreviver, mas é muito importante que você entenda que você precisa continuar tendo fé. Continuar tendo fé para continuar caminhando. Continuar tendo fé para continuar prosseguindo. A porta está fechada. O não está ali na sua frente. Mas você vai caminhando. Igual Ruth, ó. Eu vou andando para o desconhecido. Mas eu sei que esse Deus é poderoso. Eu estou indo para uma cidade que eu não conheço. Mas eu sei que esse Deus é poderoso. Eu vou caminhando. Eu vou prosseguindo. Eu vou caminhando. Porque esse Deus, Ele transforma vales em mananciais. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele acalma a nossa dor. Ele chama à existência as coisas que não existem. E Ele nos faz triunfar nos desertos da vida. Ele nos faz triunfar nos desertos das nossas crises. Ele manifesta o céu a seu favor. Você só precisa continuar caminhando. Só continuar caminhando. Se está naquela fase que você só precisa sobreviver, então mantenha a fé ativa, mantenha a cabeça boa. Não deixa pensamentos virem na sua cabeça para você se afastar de Deus. Não deixe isso acontecer com você. Fé em Deus. Deus está no controle. Não sei porque isso está acontecendo. Deus tem o melhor para mim. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu só preciso é confiar. O não está na tua porta. A porta já está fechada. Mas você faz o quê? Ó. Eu só preciso confiar em Deus. Ele tem o melhor para mim. Ele pode todas as... Na hora que Ele quiser, muda de uma hora para outra. Muda de uma hora para outra. Não precisa acontecer nada demais. É só Ele querer que as coisas aconteçam. E qual é o seu papel? Manter a cabeça boa. Manter a fé ativa. Apenas sobreviva. E a gente não pode ter medo dos recomeços. Ruth nos ensinou essa grande lição. Ela tinha todos os motivos para afundar na depressão, todos os motivos, e eu quero abrir um parênteses aqui, e quero dizer que não é que você não possa viver ou não deva viver o seu luto, pelo contrário, você precisa viver aquele sentimento, esse luto, de uma dificuldade, de uma separação, mas você não pode morar no luto. Você pode viver um momento, sim, esse luto. Porque a vida é assim, é de alegrias e tristezas, de bênçãos e dificuldades. Na hora da bênção a gente se regozija, na hora da dificuldade a gente passa pela dificuldade, mas não fica nela a vida toda. Não fica na tristeza a vida toda. Não é para morar no luto. Ela teve muitas razões para não recomeçar. Não, vou ficar por aqui mesmo. Vou acompanhar essa mulher, não tem nada para me oferecer, eu tenho muitos motivos. Mas ela não teve medo. Ela aproveitou a oportunidade na frente dela. Porque a Bíblia fala que elas ouviram falar que lá em Belém as coisas estavam melhorando. Qual é a primeira coisa que ela fez? Aproveitou a oportunidade e voltou para Belém. Isso está escrito lá no versículo 6. Belém a gente está vendo que estava começando a voltar a melhorar da crise. Então elas foram na direção da oportunidade. Elas foram na direção das boas novas. E agora segure isso daí, porque a órfã decidiu ficar. E a outra decidiu seguir. A vida muitas das vezes acaba nos separando de algumas pessoas. Não é porque elas são pessoas más, pessoas ruins. É porque aquele ciclo terminou. E muitas das vezes a gente não quer deixar aquelas pessoas irem. E muitas das vezes Deus está querendo te oferecer um outro nível à sua frente e você está grudada em Orfa. Você está grudado em Moabe. E você só precisa tomar a decisão e seguir para o outro nível que Deus está te oferecendo. Porque aquela pessoa não vai te acompanhar para outro nível. Quando você vai para outro nível, são outras pessoas, outras circunstâncias, outras oportunidades, outros assuntos, outros conhecimentos. É outro nível. E muitas das vezes a gente se prende tanto a certas pessoas quando Deus tem algo maravilhoso para nos dar. E a gente só precisa entender, ei, esse ciclo aqui terminou. Esse ciclo aqui terminou. Ela simplesmente fechou um ciclo de convivência e está tudo bem. Ela entendeu que ela estava indo para outro nível. E Orfa não ia acompanhar ela, mas ela não deixou de prosseguir por causa disso. E às vezes a gente fica tão fechados e perdemos o que Deus tem para a nossa vida por causa disso.
Às vezes algumas pessoas nos prendem nos níveis anteriores. Deus tem coisas sobrenaturais para a sua vida, mas às vezes você está tão agarrado em certas pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. E Deus hoje só quer que você deixe a órfã ficar em Moabe. Olha para frente, olhe para o desconhecido. Da mesma forma que Abraão caminhou para uma terra que ele ainda iria ver. Eu ainda vou te mostrar, sai de casa. Sai. Caminha, vai pela fé. Deus vai fazer algo sobrenatural. Será que você pode receber essa palavra hoje? Talvez você precise se desapegar de certas coisas. Do medo. Porque quando você está na sua terra natal, você está ali dentro de um lugar, o quê? Familiar. Você está indo para um lugar que não é familiar, para fazer coisas que você não sabe o que você vai fazer, para encontrar pessoas que você não sabe quem você vai encontrar. Mas esse é o nível mais alto que Deus quer te levar. E talvez hoje você só precise deixar uma órfã em Moabe. Talvez Deus hoje está te falando, ei, eu tenho uma genealogia de Jesus aqui para você entrar. Você não quer entrar nessa genealogia não, ei! Deixa ela aqui, que o que tem aqui tá bom demais. Vem pra cá, segue. Segue as oportunidades. Olha pra frente. Olha pra frente. Existem pessoas que você conhece. Mas existem pessoas que Deus te apresenta. Existem pessoas que você conhece. Mas existem pessoas que Deus te apresenta. Deus coloca assim... Dá a impressão que aqueles bonequinhos, né, que Deus faz, tá vendo lá de cima, ó. Vou botar a Ruth aqui, ó, no campo de Boaz. Hoje eu vou apresentar Boaz para Ruth. Aí, Ruth, se liga na situação que eu tô te botando, imagina Deus. Vê aí a fita que eu tô te colocando. Fica tranquilo, hoje você vai trabalhar um pouquinho. Daqui a pouco o negócio vai ficar bom pro teu lado. Pode ficar tranquila. E muitas das vezes Deus apresenta pessoas maravilhosas para a nossa vida. Eu quero saber se você está preparado nessa noite para levantar a mão que eu vou profetizar. Que Deus vai apresentar a você pessoas maravilhosas. Que você nesse ano de 2023 vai entrar em conexões sobrenaturais. Oportunidades únicas, assuntos únicos. Pessoas que vão estar te abrindo portas, levando você para outro nível, te empurrando para o propósito de Deus, só por causa da sua decisão de amar a Deus. Só por causa da sua decisão de amar a Deus. No versículo 2, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, a geração de Elimeleque, e o nome dele era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achara graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ela não só não teve medo de recomeçar. Ela não teve medo de arregaçar as mangas e encarar o trabalho duro. Porque esse trabalho era um trabalho duro. Ela ia pegando o restinho que ia caindo no chão. Ela ia pegando o que sobrou dos segadores. Para eles se alimentarem, para comer, para começar do zero. A alimentação resolveu o primeiro problema. E era um trabalho duro. Era um trabalho duro. E eu quero convidar você nessa noite a arregaçar as mangas e não ter medo de encarar um trabalho duro que talvez você precise ter na sua casa, nas suas emoções, com os seus filhos. Arregace a manga pela sua família. Arregace a manga pelo seu ministério. Arregace a manga pelas pessoas da sua célula. Arregace a manga pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa. Arregace as mangas. Não tenha medo do trabalho duro, porque quando você encarar o trabalho duro, você vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai saber. Eu já queria chamar o louvor, que eu já estou terminando. Não tenha medo de recomeçar. A Bíblia fala que os trabalhadores comentavam que ela ficou aqui desde a manhã até agora. Ela só parou um pouco para descansar. Lá no capítulo 2, versículo 7. O recomeço que é bem sucedido no final passa pelo caminho do trabalho duro.
ela só parou apenas um pouco. Ela continuou ali, em cima daquilo que era difícil, que era impossível, que era difícil, que era impossível. E, gente, olha, tem muita gente querendo encontrar Boaz sem catar espiga. A pessoa não sai de casa e quer encontrar o príncipe. Quer encontrar de cara com o propósito de Deus, mas está parada. Você só vai encontrar Boaz na hora que você arregaçar a manga e começar a catar espiga. Você vai dar de cara com o seu propósito na hora que você decidir fazer realmente o trabalho. As pessoas só querem o resultado. As pessoas não querem passar pelo processo. É lindo, lindo. Imagina a pessoa chega depois, vê Ruth lá, né, casada com Boaz. E o que a gente ouve muito hoje em dia? As pessoas têm a tendência tão fácil de desmoralizar, desvalorizar todo o trabalho que você teve. Em um estalar de dedos. A pessoa que veria de longe, que não conhece Ruth, muito fácil. Aí, ó, esposa do dono, 9 horas da manhã, manicure. 11, pilates. 1h30 da tarde, hidrogênio. Você não sabe o que ela passou, rapaz. Você está querendo julgar ela agora. Você não sabe a renúncia que ela fez, a decisão que ela tomou, o quanto ela precisou caminhar. Ela saiu do conforto dela, da familiaridade dela. Ela saiu de Moabe, ela foi para Belém, ela começou do zero. Ela estava com uma viúva, ela estava com uma pessoa pobre, desamparada. Ela decidiu amar a Deus, ela tomou tantas decisões. E as pessoas no final querem desvalorizar todo o propósito da bênção que Deus deu para ela. Isso acontece até hoje. Até hoje. Por que isso acontece? As pessoas só querem os resultados. Ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo caminho da renúncia. Ninguém quer passar. Deus colocou Ruth ali no lugar certo. Nos campos de Boaz. Deus moveu ali o encontro. Preparou o cenário perfeito para o encontro de Ruth com Boaz. E enquanto isso, porque ela se comprometeu com essa decisão de seguir a Deus. Eu gostaria de já convidar você a se colocar de pé nessa noite, que nós estamos finalizando esse culto mais do que abençoado. Dizer para você que hoje você pode não ter noção que é o início de uma virada para a sua vida. Talvez hoje você não vai ter noção de que logo ali também tem uma genealogia para você entrar. Tem um futuro maravilhoso para você participar. Porque finalmente, um dia, sempre chega a hora da recompensa. Uma história inteira de dor, foi transformada em um só dia. E o seu dia pode ser hoje. Deus transformou uma história que começa com 3 enterros, uma pobreza, e termina num casamento com fartura. Deus fez de Noemi uma grande matriarca, cheia de esperança. No final ela não era mais Mara. Ela era muito feliz, era agradável novamente. Deus mudou a sorte dela. De amarga, ela voltou a ser agradável. E Ruth se tornou avó do rei Davi e entrou para a genealogia de Jesus. Eu quero dizer para você que quem escreve o último capítulo da sua história é Deus. É Ele que escreve o último capítulo da sua história, mas a recompensa, ela só vem com comprometimento. Será que você pode se comprometer nessa noite? Será que você pode se comprometer nessa noite? Porque hoje é Ele que luta as minhas guerras. É Ele que luta as suas guerras. E é assim que nós vencemos. E é isso que nós vamos cantar e vamos profetizar aqui nessa noite. É assim que nós ganhamos as nossas guerras. É colocando Deus na frente, enchendo o nosso coração de fé, enchendo o nosso coração de atitude diante de Deus, não esmorecendo, arregaçando a manga, mantendo a cabeça boa, seguindo a cabeça firme. Deus quer isso de você nessa noite. Será que você pode declarar que é assim que você luta as suas guerras? Como é que você tem lutado as suas guerras?